cerca de 300 mil estudantes, revela que quase a metade dos estudantes das universidades federais pertencem às classes populares. Que bom, né? Que bom que nós estamos lutando, que bom que nós estamos conseguindo ingressar. Cuja renda média familiar, segundo a ABEP, é de R$ 1.459 por família. O público-alvo dos programas de permanência são das classes B2, C, D e E, e representa 67,2% do conjunto dos estudantes, cuja renda familiar, segundo a ABEP, varia de R$ 415 a R$ 2.656. Abriu as portas da universidade, aumentaram as oportunidades, os alunos estão conseguindo ingressar. Mas e com relação à permanência? E com relação à vida acadêmica? E com relação à conclusão? E com relação ao mercado de trabalho? Nós não conseguimos atingir ainda, né? A quantidade excessiva de vagas geradas por evasão e retenção discente e o Programa Nacional de Assistência Estudantil, PENAS, que visa auxiliar a permanência dos jovens na educação superior pública federal, formam atualmente um dos maiores desafios para a educação superior no Brasil. E esse relatório da Unesco, que é um relatório de 2015, foi constatado que um dos maiores desafios diz respeito ao crescimento da população na faixa etária de 20 a 24 anos, que cresceu de 6,8%, indo de 16.141.515 alunos para 17.245.190, implicando na ampliação da oferta incompatível com a capacidade do atendimento do setor público, né? Então, as pessoas estão tendo uma perspectiva melhor, né? As pessoas estão querendo estudar, mas não tem universidade suficiente, não tem vaga suficiente para essas pessoas. E provavelmente mais exclusão, né? Porque, como eu falei, a maioria dos cursos almejados aí pela classe média e alta, eles dificultam mais ainda o acesso das classes menos favorecidas. E muita gente está ficando de fora desses processos seletivos. Aqui eu trago algumas contribuições de Bourdieu com relação, né, à escola. Para ele, não apenas a escola, mas o mundo social em si, ele é um lugar de processos de diferenciação progressivos e constantes, principalmente pela diversidade de campos sociais que existe. Esses campos podem ser o campo político, o campo religioso, o campo acadêmico, desportivo, e todos esses campos, de acordo com Bourdieu, eles são abarcados por lutas sociais. Sempre tem alguém querendo, né, estar numa posição maior do que o outro, uma posição mais alta do que o outro. E eles formam um universo de socialização. E à medida que a sociedade evolui e caminha, eles vão produzindo novos universos, novas áreas vão surgindo, novos campos, através da divisão social de trabalho. O que garante a posição de um determinado indivíduo na sociedade, de acordo com ele? Pela posição que ele ocupa nos diferentes campos, quer dizer, na distribuição dos poderes que atuam em cada um deles, o capital econômico de cada um deles, nas suas diferentes espécies, o capital cultural, o capital social e também o capital simbólico, que é geralmente chamado de prestígio, reputação, fama, que é a forma percebida e reconhecida como legítima das diferentes espécies de capital. Então, são esses tipos de capitais, de acordo com o Bourdieu, que vão garantir a posição do indivíduo na sociedade. Bourdieu e Passeron, em 1970, eles apresentaram a teoria da violência simbólica, né, expressa em sua obra Reprodução. Essa teoria e essa obra ela está evidenciando que a cultura ela é a violência simbólica na medida em que reproduz, legitima e reforça dissimuladamente as relações que lhe servem de base. A seguinte teoria explicita o tipo de violência simbólica que assinala o sistema de ensino, seu papel de reprodução da cultura eventual dos grupos ou das classes dominantes. Mas, Thalita, como é que acontece? Como é que a escola, que deveria ser o lugar em que os indivíduos poderiam ascender socialmente, culturalmente, intelectualmente, como é que a escola vai fazer isso? Bourdieu coloca aqui que existe a estrutura social, ela é um sistema hierarquizado de poder e de privilégio. Né? Relações materiais ou econômicas, que é o salário e a renda, relações simbólicas, que status, cultura e escolarização, desigual distribuição de recursos e poderes, que são diversos tipos de capital, e a proposição de privilégio ou não de cada um. Para Bourdieu, a cultura que tem prestígio e valor social é justamente a cultura das classes dominantes, os seus valores, os seus gostos, os seus costumes, os seus atos e os seus modos de se comportar e de agir. Ele define campo, por exemplo, como universo social, campo, como eu falei, pode ser o campo político, o campo acadêmico, o campo religioso, onde os indivíduos se socializam.
O hábitos, ele distingue e opera as distinções, né? E ele é um produto do aprendizado que se torna inconsciente. É uma incorporação do indivíduo para permanecer ou para conseguir entrar em determinado campo, né? Como o Bourdieu coloca. E o capital é o que permite estruturar o espaço social, assim como definir as oportunidades na vida dos indivíduos. Os diversos tipos de capital, que são o econômico, nós podemos citar, por exemplo, o trabalho, as terras, as fábricas, os bens materiais. O capital cultural, né, que ele pode existir sob 3 formas. No estado incorporado, que é, por exemplo, a facilidade de uma pessoa em falar em público. No estado objetivado, que é a posse de livros, posse de obras literárias. E no estado institucionalizado, que é, por exemplo, os diplomas. Nós podemos colocar como exemplo. O capital social, que está ligado a relações de que dispõe um indivíduo ou um grupo, né? Uma relação entre os indivíduos. E o capital simbólico, que apenas o crédito e a autoridade conferem a um agente o reconhecimento e a posse das outras 3 formas de capital. É esse tipo de capital que permite compreender que as múltiplas manifestações do Código de Honra e das regras de boa conduta não são aparências exigências de controle social, mas constitutivas das vantagens sociais em consequências efetivas. Aqui eu coloco que o capital cultural em determinados momentos, de acordo com o Bourdieu, ele se torna um hábito, que é a partir da inculcação e assimilação, é um ter que se tornou ser, é um investimento pessoal, é uma incorporação pessoal. Aqui eu vou dar um exemplo, por exemplo, na universidade, onde os alunos passam por um processo seletivo, né, para ingressar, e essa seleção, que é o vestibular, é uma seleção dos mais aptos, tendo em vista a demanda excessiva com relação ao número de vagas. O tempo de formação média de uma universidade, de um curso, por exemplo, de pedagogia, varia de 4 anos e meio a 5 anos. E o papel do aluno qual é na universidade? Realizar leituras, avaliações, pesquisas. E o que o aluno tem que fazer? Como que o aluno tem que se comportar nessa universidade para que ele adquira o capital cultural? Além de conviver e aprender a se espelhar em profissionais mais bem-sucedidos em sua área de especialidade, que esse se torna um processo de socialização, onde o aluno aprende a reconhecer valores diferenciados de competência e prestígio em sua área. E o indivíduo, a partir do momento que ingressa na universidade, ele tem que ter como alvo estratégias profissionais. É aí que surgem muitas vezes os problemas na universidade. O aluno ingressa num curso que não é uma aptidão, não é o gosto dele ingressar no curso, ingressa no curso sem gostar, sem ter nenhum tipo de afinidade, já começa daí o desinteresse e não surge mais nenhum interesse, principalmente durante as aulas, porque começam as dificuldades de entender conteúdo, o desinteresse de estudar, né? E assim esse aluno ele não consegue incorporar hábitos acadêmicos e não consegue ter um sucesso, não consegue garantir um sucesso aqui na universidade. O sucesso que eu falo, gente, é no mínimo conseguir concluir o curso, já que a pessoa não tem perspectiva, né, de ingressar numa profissão, num concurso, seja lá o que for. E um exemplo dos professores é que a partir do momento que eles ingressam na universidade, por exemplo, alguns já vêm de outras universidades, mas outros não. Eles começam a vivenciar o ambiente de trabalho, se ajustando à lógica da universidade, aprendendo e também fornecendo estratégias para outros professores, né, a partir da vivência cotidiana com os colegas. Agora eu vou falar um pouco sobre o campus de Tocantinópolis. Eu tenho aqui a destacar elementos fundamentais que eu acho para o acúmulo de capital cultural dentro da universidade. O que é a universidade? A universidade é feita um campus, professores, servidores, alunos, nós todos formamos a universidade. Aqui é a estrutura física do campus. Eu não vou destacar aqui as mazelas deste campus, porque eu considero esse campus aqui, né, como um campus bom. Eu considero esse campus como um campus bom. Então eu coloco aqui salas climatizadas, móveis em bom estado, um laboratório de informática com aparelhos, instrumentos, acessível aos alunos, uma biblioteca com acervo também muito bom, laboratórios de pesquisa. Precisamos melhorar? Precisamos, mas nós já contamos com elementos fundamentais e que podem nos contribuir para o nosso acúmulo de capital cultural. Existem também os programas de auxílio aos alunos, que é o PADU, Programa de Acesso Democrático à Universidade, os programas de monitoria, os programas de apoio ao discente, né? E essa universidade aqui, a UFT, foi a primeira universidade brasileira a instituir o sistema de cotas para estudantes indígenas e não a primeira, mas já existe também cotas para estudantes quilombolas. Então isso já é um lado muito positivo. Com relação aos servidores e aos docentes,
O corpo docente hoje do curso de pedagogia ele conta com 19 professores, sendo 16 efetivos, 3 substitutos. E quanto à titulação, eles estão divididos entre 3 especialistas, 11 mestres, desses 11, 6 são doutorandos, 4 são doutores e 1 pós-doutor. E dos 19, 3 são substitutos. O que também é um ponto positivo, gente. Nós temos grandes profissionais, nós temos professores capacitados, né? E precisamos melhorar muito ainda, mas nós já contamos com um quadro de servidores e de docentes qualificados para se fazer uma universidade de verdade. E aqui o quadro de servidores que entram nos serviços gerais, vigilância, recepção, transporte, técnicos administrativos, servidores administrativos contratados. Isso para o campus de Tocantinópolis, que vai completar 25 anos, é uma evolução. Porque são 25 anos de luta, são 25 anos de reestruturação curricular, pedagógica, de brigas para se permanecer aqui nessa universidade, aqui nesse lugar, né? E isso é um ponto positivo que nós temos que destacar, que essa universidade hoje funciona com esses servidores, com essas pessoas trabalhando para a formação dos alunos. E o perfil discente, como podemos perceber também a partir dos relatórios do SIC, grande parte dos alunos aqui do campus, principalmente do curso de pedagogia, são alunos oriundos de escolas da rede pública de ensino, alunos com dupla ou tripla jornada, ou seja, trabalho, família, estudo. São jovens oriundos de classes baixas ou de classe média, ou até mesmo em condições de vulnerabilidade social. E muitos desses alunos recebem bolsa para estudar, né? A estrutura curricular do curso é diversificada, tem atividades dirigidas à docência para crianças de 0 a 12 anos, tem EJA, Educação Infantil, Educação Indígena, Educação Afro-Brasileira. E o projeto pedagógico do curso apresenta ainda um inventário com os componentes curriculares ideais para cada período. Eu queria destacar aqui também que uma constatação é que, mesmo existindo esse inventário atualmente pode ser que ele esteja sendo cumprido, né? Mas a maioria dos alunos puxam disciplina ou não fizeram disciplina no período anterior porque não foi ofertada ou porque não tinham nenhuma afinidade com o professor, que existe isso aqui no campus, né? Eu não vou fazer determinada disciplina porque eu não tenho afinidade com o professor. E acabam atrasando a sua formação, né? Bourdieu e Passeron, ao desenvolverem a teoria da reprodução baseada no conceito de violência simbólica, concluíram que toda ação pedagógica é objetivamente uma violência simbólica, enquanto imposição de um poder arbitrário, e que essa arbitrariedade constitui-se principalmente na apresentação da cultura dominante como cultura geral. Eu vou colocar aqui um esquema rapidamente, o quadro. Como que ocorre essa reprodução cultural? Aqui nós temos a sociedade, aqui nós temos a universidade, ou a escola, onde aqui nós temos um currículo que é baseado na cultura dominante, de acordo com Pierre Bourdieu. Aqui nós temos a classe dominante e a classe dominada. Essa classe aqui geralmente enfrenta dificuldade para ingressar na universidade, geralmente encontra dificuldade para ingressar nos melhores cursos. Essa classe aqui geralmente já tem uma maior facilidade. Então, a partir do momento que os alunos, por exemplo, dessa classe ingressam na universidade, a linguagem, para eles, não é uma linguagem nova, né? Já que o currículo da escola ele também é considerado como o currículo da classe dominante. Aqui não. Aqui aparecem as dificuldades do entendimento, da linguagem, do comportamento, que é exigido pelos professores, que é exigido pela universidade, que os alunos têm. E é aqui que muitas vezes acontece isso que o Pierre Bourdieu coloca como reprodução cultural. Essa dificuldade que os alunos das classes dominadas têm de chegar na universidade e compreender o conteúdo, estudar um teórico e saber fazer uma relação crítica entre determinado conteúdo. Mas está errado? Por que está errado? É esse o questionamento que a gente faz. Essas pessoas elas têm dificuldade para ingressar, para permanecer, para concluir, para subir ou ascender para essa outra classe, e o sistema vai se reproduzir. E a partir da conclusão...
é que eu coloco aqui, por exemplo, o que as políticas públicas, o governo pode fazer com relação a isso? Faz-se necessário, no meu entendimento, uma revisão, uma reelaboração, uma reestruturação. E mais do que isso, que as ações governamentais elas sejam formalizadas de forma que contribuam para uma igualdade na representatividade da população brasileira. Existem cotas? Ótimo. Existe o acesso? Ótimo. Existe o ingresso? Ótimo. Existe a permanência? Ótimo. Vamos lutar para que os alunos possam permanecer, dando condições boas para os professores, né? Condições de trabalho favoráveis, instituindo políticas também para melhorar as universidades, a estrutura física. O papel dos docentes. É preciso analisar até que ponto as ações desenvolvidas no âmbito da sala de aula, dos grupos de estudo e dos projetos de pesquisa na universidade têm inserido os alunos, né? Porque tem muitos professores pesquisadores, tem muitos professores que estão correndo aí atrás da sua titulação, que isso é bom também, mas e o ensino? E o ensino na sala de aula, que muitas vezes esses alunos das classes dominadas almejam. Muitos deles não sabem o que significa pesquisa, não sabem o que significa extensão. Eles querem o básico, eles querem o ensino, né? O ensino de qualidade, que é para se tornarem sujeitos mais críticos, produtivos e imersos de capital cultural. O trabalho do professor ele deve constituir em transmitir informações e conhecimentos e ainda em apresentá-los sob a forma de problemas a resolver, situando-os no contexto e colocando-os em perspectiva de modo que o aluno possa estabelecer a ligação entre a sua solução e as outras interrogações mais abrangentes. Está aparecendo assim. E o aluno? O que o aluno faz na situação? Aí eu coloco. Eu não vou ler, porque eu acho que essa parte eu entendo muito bem. Eu acho que o papel principal do aluno, no primeiro momento que ele ingressa, principalmente os alunos das classes dominadas, a primeira postura que ele tem que assumir quando ele ingressa na universidade é de querer ser aluno da universidade, de querer fazer parte da universidade, de querer ser corpo da universidade, né? Ele tem que gostar do curso que ele faz, ele tem que assumir uma postura acadêmica, ele tem que incorporar hábitos a partir do momento que ele ingressa. O desejo de ser aluno, o desejo de ascender social, intelectual, profissionalmente, né? E a partir dessa incorporação desses hábitos, o aluno pode planejar e organizar as melhores estratégias de ação. Os professores estão aqui para isso, para nos ajudar, mas tem que ter o nosso interesse, tem que ter o nosso desenvolvimento aqui também, não ficar esperando. E alguns itens que eu coloco aqui que podem ser também a dedicação nas leituras, a participação efetiva durante as aulas e os momentos de formação, o envolvimento e o compromisso nas atividades de projetos de ensino, pesquisa e extensão, a utilização consciente e intencional dos ambientes e dos instrumentos disponíveis na universidade e a disponibilidade para aprender, gente. O engajamento para aprender, o envolvimento. Eu coloco aí o papel governo, universidade, docentes e discentes. Nós somos um grupo e a universidade é formada por esse grupo. Todos nós pertencemos, todos nós fazemos parte desse núcleo. E para mim, quanto mais sério se tornar o compromisso com a formação universitária, no sentido da preparação em profundidade, contra o espírito de precipitação e de superficialidade, quanto mais realizarmos uma autêntica comunidade universitária, na qual professores e alunos se sintam como associados em torno da mesma tarefa, e não como grupos estranhos e hostis que se defrontam com duas forças antitáticas ou indiferentes, quanto mais compreendermos que não podemos desperdiçar a contribuição da universidade para diminuir as desigualdades sociais existentes, quanto assim procedermos, tanto mais perto estaremos de contribuir para uma universidade para todos. Porque o papel é meu, enquanto aluna, é do professor enquanto professor, é do servidor técnico, é do governo, é a da sociedade em geral. É um compromisso que nós temos que assumir com a educação. Porque senão os números vão ser sempre os mesmos, ou então piores e maiores. E essa foi a minha contribuição. Muito obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos e eu gostaria de agradecer ao convite para compor a banca, agradecer à professora doutora Maria do Socorro Ribeiro